E não é que sextou, pessoal, sextou, e se sextou é de sextas estudadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês! Hoje nós vamos falar sobre o projeto MK Ultra. Sim, por que o projeto MK Ultra? Porque muita gente pede esse projeto, para que eu traga esse projeto. E engraçado que muitos casos que eu trouxe como se tivessem sido cultos, na verdade pode ter sido um grande experimento do MK Ultra, e isso não são teorias da conspiração, isso são informações mesmo. Então isso é bem importante deixar ressaltado aqui. Tem diversos filmes, no caso eu decidi trazer porque eu sempre tive essa vontade de fazer esse estudo mais abrangente, e aí eu acabei assistindo um pouquinho antes do Halloween o filme Hypnotic. E aí eu achei incrível aquela história. Eu acho que é um vídeo que vai interessar a galera. Lembrando-me como é que vocês me ajudam mais ainda, se vocês compartilham os vídeos, se vocês maratonam playlist, se vocês deixam aquele like. Então deixa aquele like aqui pra mim, logo agora no começo do vídeo, que ajuda o YouTube a entender que vocês gostam do conteúdo e distribui para mais pessoas, e assim essa família cresce. E também me sigam no Instagram, @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, e assim vocês não perdem nada, e caso me marquem nos stories, sempre que possível eu reposto, tá bom? Então agora nós vamos falar com muito respeito sobre esse projeto, vamos entender o projeto, vamos tentar não fazer o quê? Medo nas pessoas, e também não achar que isso tudo pode ser sempre uma manipulação e tal, mesmo que seja, ou possa ser. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que a destruição foi muito grande. A Segunda Guerra Mundial causou uma destruição em vários países, né? Todos que fizeram parte ali acabaram um pouquinho destruídos. E durante a Segunda Guerra Mundial também, eles começam a fazer experimentos. A gente viu ali, tem a história da Nina Kulagina, que era uma paranormal, ela mexia, ela movimentava coisas e tal. A ideia deles era utilizar, por exemplo, ela, né, a Nina Kulagina, como uma espécie ali de arma humana. Então o que acontece? Quando eles perceberam que isso poderia ser possível, eles colocam a Nina Kulagina dentro de um instituto e estudam a mulher pelo resto da vida dela. Então ela fica ali diversas décadas sendo estudadas até o dia que ela morre. Mas a ideia central era o quê? Saber o que acontecia no centro do cérebro de Nina Kulagina para ver se isso poderia ser reproduzido de forma artificial em outras pessoas. Foi basicamente nesse momento que começa-se então algo que é chamado de lavagem cerebral. Então essas lavagens, elas eram feitas, né, de forma com que as pessoas esquecessem tudo. Sabe quando vocês vão para aquela programação neurolinguística, ou alguém que já tenha, né, tido contato com isso, e começam assim: você precisa esquecer todas as suas crenças limitantes, você precisa pensar desta forma. Isso não deixa de ser também uma manipulação mental. Alguns utilizam isso para o bem, outros para o mal. Por isso que eu não faço esse tipo de coisa pela internet. Tem muitos vídeos sobre isso pela internet. Eu não acho que isso seja uma coisa legal. E como eu sempre escutava, claro, imagina, nada a ver, as pessoas fazem isso, é super bom. Muita gente me indicava, inclusive. E eu nunca fiz porque eu tenho pavor disso aí. Só que o que acontece? Você vai ter mais ou menos uma ideia do que eu tô falando se você assistiu o filme Hypnotic. Por quê? O projeto MK Ultra, depois que se apaga, eu já vou explicar o projeto, mas depois que se apaga a sua mente, as coisas que você acredita, eles implantam novas memórias. Então existem momentos que você não sabe mais quem você é. Você é o que disseram que você é. Então eles implantam memórias falsas, pensamentos falsos, convicções falsas. Então é nessa hora que você pensa: bom, eu vou pensar 2 vezes antes de deixar uma pessoa mexer no meu cérebro, um hipnoterapeuta ou qualquer tipo de coisa. Estou falando mal da hipnoterapia? Não, mas eu acho que ela deve ser feita com muita cautela, por pessoas muito conhecidas e de preferência muito bem monitorada. Porque uma vez você conseguindo penetrar a mente humana, você pode sim colocar coisas dentro da mente humana. Então isso é um cuidado que precisa se ter. Para vocês terem uma ideia, você pode fazer isso até com várias pessoas ao mesmo tempo, como é feito em alguns templos, e também pode ser feito pela televisão, assim como foi feito por décadas, com comidas, com propaganda. Até mesmo quem estuda propaganda estuda algum tipo aí de
Influência, né? Formas de influenciar, gatilhos cerebrais que a gente nem sabe que tem e as pessoas usam ali nas propagandas as famosas mensagens subliminares. Então, pensando nisso e na destruição toda que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer depois? Vai existir então a Guerra Fria. E durante a Guerra Fria, qual era a preocupação? Que a guerra não fosse mais fria, ela fosse quente. E as coisas começassem a pegar de novo. Então, os governos, eles começaram cada um ali a desenvolver as suas técnicas. Então, foi apenas os Estados Unidos que se meteu nisso? Claro que não, até porque isso começou na Rússia. Eles pegavam alguns prisioneiros americanos e eles começavam as lavagens cerebrais. Como isso era feito? Isso era feito com privação de sono. Foi também uma época ali um pouquinho antes, começaram a utilizar o soro da verdade, que é um soro que você coloca lá, a pessoa diz tudo o que você quer saber sobre ela. Então eles começam a utilizar essa substância, dar a essas pessoas substâncias que façam com que o estado dela de consciência se torne alterado e elas consigam assim retirar as informações que elas querem. Porém, quando a CIA decide fazer o projeto MK Ultra, que primeiro chamava de Bird Blue ou Pássaro Azul, como vocês preferirem, a ideia era mesmo limpar a mente de uma pessoa e refazer essa mente sem gatilhos, apenas novas lembranças e assim poder arrumar uma forma de quando um líder ali de outro país, a autoridade ali que incomodasse ou atrapalhasse os planos surgissem, eles conseguissem aplicar a técnica neste governante, ou naquele governante, ou naquela pessoa específica que estava criando problemas. Só que acontece que, como todo projeto, quando é iniciado dessa maneira, termina sem controle. E foi o que aconteceu com o projeto MK Ultra, que primeiro foi chamado então ali de Pássaro Azul. A questão é o seguinte, essa ideia ela vai surgir com a criação de uma substância alucinógena, que muita gente conhece, que tem 3 letras. LS, né? Eu não posso falar esse nome aqui no YouTube, tá? Esse é problema aqui pra mim. E quando eles descobrem isso em laboratório, por incrível que pareça, quem fornecer essa substância como medicamento psiquiátrico era a Sandox, o laboratório Sandox, que hoje mudou de nome, não. Quando eles produzem essa substância, eles testam essa substância. E com quem eles vão testar a substância? Com as pessoas que já estavam envolvidas no projeto MK Ultra. Mais precisamente, um homem chamado Frank Olson. Então, o que eles vão fazer? Eles vão batizar a bebida dessas pessoas com essa substância, né, com o LS. E aí o que vai acontecer? O Olson, ele vai beber sem saber que ele está tomando, né, essa substância. Eu também não sei a quantidade que foi colocada. E aí a gente vai ter a primeira tragédia envolvendo aí esse projeto todo. Por quê? Porque quando o Olson, ele bebe, né, esse licor, eles misturaram no licor, diversas outras pessoas também beberam. Eu acredito que a dele foi, de repente, um pouco mais especial, porque ele foi o único que chegou às vias de fato. E do que eu tô falando? Ele também era envolvido no projeto secreto do MK Ultra. Ele era um homem que pesquisava junto com psiquiatras e outras pessoas o projeto. E ele acabou ingerindo essa substância, só que ele nunca voltou ao normal. Depois que ele ingere essa substância, ele tinha um congresso importante para fazer, que ele não conseguiu fazer. Quando ele volta para casa, ele começa a ter alucinações, ele começa a se comportar de forma estranha e um psiquiatra do projeto MK Ultra pega e vai tratá-lo. Vai levar ele para ser tratado e nesse lugar que ele vai ser tratado, o Frank Olson, ele vai ficar totalmente desligado da família dele. A família não vai ter mais nenhuma noção do que está acontecendo com o Frank. Eles davam notícias do tipo, o Frank está bem. Está tudo bem, está correndo tudo bem. O Frank fica com esse médico por alguns dias, mais precisamente quase que no mesmo quarto, e em uma madrugada o Frank simplesmente atravessa uma janela de vidro e ali eles colocam como se o Olson tivesse tirado a sua própria vida. Essa seria, teoricamente e de forma registrada, a primeira morte envolvendo todo esse procedimento. O Olson era inocente? Não. O Olson fazia parte do projeto que foi desenvolvido pela CIA. Então ele estava lá e basicamente foi assim. Ele recebeu aquilo que eles já estavam fazendo com outras pessoas. Nos Estados Unidos também, mas eles já tinham um local onde eles estavam fazendo de forma desenfreada e fariam por várias décadas lá na frente, que era no Canadá.
Então, quando a CIA ela chega no Canadá a pedido, tá, de líderes canadenses, eles começam a fazer esse projeto. Quem vai encabeçar o projeto central e o mais desenfreado e louco desse projeto vai ser um médico chamado Sidney Godfrey. O Sidney, ele vai tomar conta de um local, Allen Memorial, e esse lugar ele funcionaria como um local para a saúde mental. Seria mais ou menos isso? Não, né? Eles usaram o lugar porque já tinham alguns pacientes que iam se tratar nesse local, só que eles não era um manicômio. Naquela época se chamava manicômio, tá? Mas não era como um manicômio. Era como se fosse um lugar onde uma pessoa que estivesse com uma leve depressão ou estivesse com algum problema leve, ele fosse até esse lugar procurar ajuda. E funcionou por muito tempo dessa forma. Até que um dia eles decidem, né? O Godfrey começa a tomar conta desse lugar que ficava no Canadá, com, obviamente, as permissões do governo, e eles começam a recrutar pessoas. Então as pessoas elas iam até lá buscar uma ajuda psicológica ou qualquer coisa do gênero, e ele aproveitava, pegava essa pessoa, hospitalizava e ali ele começava os projetos dele. Então eu acho que relatando o que aconteceu dentro desse hospital, já fica muito fácil da gente entender como isso pode ter se espalhado. Então vamos lá. Existe uma moça, o nome dessa mulher era Linda McDonald, e ela vai até o lugar, né, até esse centro, até o Memorial. Ela tinha tido muitos filhos, ela era casada, ela tinha 25 anos, tal, e ela diz que ela tá muito cansada, ela tá exausta. Obviamente ali um quadro de estresse mesmo, o estresse pela rotina. E ela disse que ela queria um tratamento. E naquela época eles passavam alguns calmantes para as pessoas e ela achou que era o que ele iria fazer. Só que não foi. Ele decidiu que ela também poderia ser uma paciente para o experimento do MKUltra. Então o que ele faz? Ele leva, né, ela para esse centro e começa a dar aquela substância, né, aquela substância farmacêutica, porque acabou virando, né, quando uma indústria farmacêutica toma conta da substância, ela é uma substância farmacêutica, começa a aplicar e dar também sessões de eletroterapia. Só que numa voltagem um pouco maior e no máximo ali que se podia tomar na época de sessões de eletroterapia, eram 8 sessões, uma escala ali entre 3 meses entre uma e outra, mas o que vai acontecer com ela é que depois de um tempo eles vão dizer que ela precisa da terapia do sono, isso seria feito por uma semana. Levam ela para a aula da terapia do sono, só que na terapia do sono, tudo que ela não recebe é a terapia do sono. Ela vai entrar numa sessão maluca de 109 sessões de eletroterapia seguidas e eles vão fazendo o seguinte, vão vendo que ela tá perdendo a memória, e isso é uma coisa normal da eletroterapia, perder um pouco da sua memória, não toda, isso vai voltando ao normal com o tempo. Eletroterapia é utilizado até hoje, mas de uma outra forma e tal, não vem ao caso agora. Mas ela começa a receber esses tratamentos e os médicos, percebendo que a memória dela tá ficando cada vez mais rasa, eles começam a intensificar junto também com essa medicação. Tem um médico que tomou uma única vez e ele começou a descrever a loucura que foi, ele nunca mais teve coragem de repetir, mas acabou supervisionando diversas pessoas que estavam recebendo essa substância de forma ininterrupta, né? Mas tudo bem. E ele disse o seguinte, que ele começou a sentir como se tudo tivesse, como se a sala estivesse diminuindo ao redor dele, ele via uma luz e parece que ele ia caindo em lugares coloridos e estranhos. Ele falou que foi a pior coisa e ele falou que ele ficou desse jeito por um dia e meio. E fazendo algumas investigaçõezinhas rápidas, parece que essa substância não é para deixar uma pessoa assim por tanto tempo. Então não dá para saber qual era a quantidade que essas pessoas acabavam ingerindo. E mais tarde a gente vai entender porque ninguém sabe, tá? É uma coisa que, enfim, teve um motivo. Então esse médico utiliza e é ele quem faz ali a avaliação, o médico vai aplicando, né, eletroterapia, os remédios e tudo mais e vai fazendo o quê? Anotações. A primeira pessoa ficou assim, a segunda ficou assim. E esse homem, ele tinha a responsabilidade ali de analisar tudo aquilo e dizer se estava funcionando ou não, porque eram relatórios que tinham que ser entregues. Era um projeto da CIA, então eles tinham que dar satisfação. Só que o projeto da CIA não dava satisfação para um lugar e não dá satisfação até hoje, que é para o governo. Então, quando vocês pensarem, mas a CIA está fazendo isso e o governo está permitindo, nem sempre. Alguns órgãos, mesmo sendo governamentais, tá, nos Estados Unidos, eles não prestam, por exemplo, satisfações a presidentes. Por quê? Eles acreditam que existem projetos que um presidente que entrou, um determinado presidente, ele vai ficar 4 anos e depois ele vai embora.
e aquilo não pode ser vazado. Então eles acabam não falando sobre isso. E acaba virando uma coisa secreta mesmo. Isso acontece em todos os lugares ali que exercem ali um poder um pouco mais a longo prazo e pesquisam coisas um pouco mais a longo prazo. Então nem tudo ali o presidente sabe. Quase que nem corno, o último a saber. É sempre, também não acredito que seja, né? Um pouquinho ali deve ficar sabendo, tudo também não. Mas vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. E o que vai acontecer é que quando o Olson, lembra do Frank Olson, que fazia parte ali do projeto MKUltra, ele morrer, eles vão precisar dar uma satisfação. Então o chefe do projeto vai até a família, conta o que aconteceu, mas não fala, né, nada sobre o projeto, diz que ele acabou atravessando a janela de vidro e caiu e acabou perdendo a vida. Só que depois disso, quando essa morte vier à tona, e ele era uma pessoa conhecida entre, né, os demais, eles vão ser repreendidos. Só que eles só foram repreendidos, fizeram uma nota ali de repúdio para as pessoas que estavam participando do projeto e só. Eles continuam o projeto. Então, quando chega no ponto deles já estarem no Canadá, é que esse do Canadá é um pouco mais controlado. Ele foi bem mais documentado. Então, o que vai acontecer é que eles vão começar a pegar diversas pessoas e também vão começar a fazer testes. Os testes, por exemplo, eles começaram com os próprios soldados americanos. Então, eles percebiam que, por exemplo, se eles colocassem essa substância que não tinha cor, né, não tinha cheiro, por exemplo, na água, eles conseguiriam desorientar toda uma população ao mesmo tempo, ninguém perceberia, ninguém saberia o que aconteceu e eles não causariam danos materiais. Então esse negócio de como foi feito na Primeira e na Segunda Grande Guerra, o que vai acontecer, gente? Não vai acontecer mais. Então, você elimina quem você tem que eliminar sem bagunça, é um serviço limpo. Então, se isso funcionasse, seria perfeito. Acontece que começou a funcionar. Eles começaram a pegar esses adultos, só que o que acontecia? Alguém teve a brilhante ideia de, depois que apagar as memórias dessa pessoa, ir implantando memórias novas. Isso acontece com Linda McDonald? Não. A Linda, ela vai ter toda a sua memória apagada e depois, todos os 25 anos que ela viveu, ela não lembra. Quando ela sair daquela sessão que vai durar 5 meses, tá? Ela vai ficar como um bebê. Dr. Cameron, que vai realmente, né, ir até as vias de fato, ele vai começar com a Linda dentro do Memorial, tirando a memória da Linda, vai tirar a memória de mais pessoas, só que ele vai querer o quê? Ele vai começar projetos de pessoas onde eles tenham um total controle. Eles podem programar nessas pessoas o que eles quiserem, então eles podem pegar pessoas e deixar programada para fazer uma determinada coisa contra um determinado país, então eles começam esse projeto. Só que o que vai acontecer é que isso vai durar décadas. E quando chegar nos anos 70, isso vai começar a vazar. O Cameron, que já tinha feito esse experimento com várias pessoas e de várias formas, porque incluía desde o soro da verdade, até depois colocar a pessoa em privação de sono, aí coloca a pessoa para dormir muito tempo, aí são extremos. Aí pega a pessoa, né, dá aquela substância das 3 letras que eu não posso mencionar aqui, mas é uma substância ilícita até hoje, dar aquela substância, depois pega essa pessoa, dá uma sessão de eletroterapia, desconfigura toda essa pessoa e depois configura novamente. Só que tiveram lugares que isso foi colocado de uma outra forma. Não necessariamente é apontado se o Cameron participou ou não, mas tudo fazia parte do projeto MKUltra. Eles começaram a pegar também pessoas que não eram adultas, sacaram, né? Porque eles achavam que era mais fácil. Então essas pessoas eram assim, eram dadas a alguém, um casal, que poderiam ser seus pais, então ali eles configuram como se fosse. Essas pessoas pequenas começavam a passar por todas as privações possíveis e depois sessões de carinho. E depois essas pessoas iam e faziam tudo de novo. Então eles perceberam que se você fizesse isso, né, você dá o amor, depois você viola tudo que você pode nessa criança, tudo mesmo, né? Então você vê o seu pai, que é para você o seu pai, indo lá visitar o seu quarto quando você é pequeno, tudo isso vai gerar uma situação de estresse pós-traumático prolongado. E durante esse período você pode implantar memórias nessa pessoa, você pode configurar essa pessoa. Então, ele pode ser criado desde cedo, desde pequeno, como uma espécie de arma humana. Então, isso tudo era o que sustentava o projeto MKUltra. Eles tentavam com os adultos,
mas o sucesso de fato era com quem não era adulto. Isso foi o que fez com que várias pessoas criassem diversas teorias, e elas não estão erradas de um todo. Por quê? Quando eles descobrem todo esse procedimento, eles tinham uma estimativa de que 800 pessoas participaram desse projeto, pessoas de todas as idades, classes sociais, algumas inclusive pegas e algumas inclusive entrando no sistema de uma outra forma. Tem uma moça chamada Patrícia, e ela era uma mulher rica, e ela entrou, né, para o projeto do MK Ultra, e ela só repetia uma determinada frase, e ela começou a participar de, por exemplo, assaltos a banco. E ela, quando falavam com ela, ela só repetia aquilo: eu sou fulana de tal e preciso liderar um grupo, e esse grupo se chamava Exército Sibionês. Depois eles descobrem a ficha da Pat Hearst e descobrem que a Pat, ela tinha passado 60 dias dentro do projeto. Então, desde essa moça, né, que não sabia quem era, depois a família reconheceu, ela usava outras roupas, ela não sabia de fato quem ela era, ela foi ali depois descoberta, a família dela descobriu, ela era de uma família rica, e eles fizeram isso basicamente para mostrar assim: não adianta vocês acharem que vocês estão livres, a gente pode... Era um recado, podemos fazer isso com quem a gente quiser. Uma pessoa que eles teriam feito também teria sido homem, a origem, enfim, ao famigerado Unabomber. O fruto do projeto MK Ultra continua solto. E o que essas pessoas podem ter feito depois ou ter sido programadas para fazer é que é desconhecido. E agora vamos aos fatos. É desconhecido? É. Pode ter pessoas ainda participando disso involuntariamente, porque 1970 parou tudo. Vamos pensar que pegaram uma pessoa com 15, hoje ela não é tão velha, ela tá viva. E aí o que acontece? Eles não tinham mais uma listagem, porque quando o governo fica sabendo do que está acontecendo, chama-se então o chefe da CIA e diz: eu quero toda a documentação. Mas Sidney Godfrey, que era o homem responsável por todo o projeto da MK Ultra dentro da CIA, fez o quê? Destruiu todos os arquivos, todos os documentos, e a única coisa que restou foi o que as pessoas que participaram do projeto quiseram contar para o governo. Essas pessoas que participaram disso, elas contaram apenas o que elas quiseram. Então a gente pode presumir que era um pouco pior, porque essas pessoas não queriam ser presas. Foi feito um grande rebuliço na época, isso saiu no jornal. Quando isso sai no jornal, os pacientes que tinham passado pelo Memorial no Canadá começaram a ficar sabendo que tinham feito parte desse projeto, como os bebês Lebensborn, mais ou menos isso. E aí eles procuraram todos um advogado. Eles foram vendo o nome do Cameron aparecendo, e todo mundo sabia que o Cameron tinha sido o médico deles, o psiquiatra deles, e todo mundo começou a ficar assustado. Todo mundo que eu tô falando no caso aí foram 80 pessoas, tá? Que se ligaram nisso. Tem um homem, por exemplo, que ele tinha um gatilho que era assim: quando queriam que ele fizesse uma determinada coisa, falavam assim pra ele: você matou sua mãe. Louco, né? Quando ele ouvia aquilo, ele não sabia mais, a mente dele apagava, ele não sabia o que ele tinha feito. Então ele também não conta, né? E um advogado vai tomar todas essas pessoas e vai começar uma batalha judicial gigantesca, tá? Ele vai ter como cliente esse rapaz, ele vai ter como cliente a Linda McDonald, e não vai ser uma coisa rápida. Outros clientes quiseram ficar no anonimato. Eles passaram por diversas terapias e coisas. Eu teria pavor de passar por qualquer terapia, mas eles precisavam, porque eles não sabiam que tipo de gatilhos mentais tinha sido implantado na cabeça deles. Então eles começam a fazer isso e entram com processo contra o governo. E nesse momento, eles não tinham documentação, o governo não tinha documentação para refutar qualquer coisa. Porém, eles agiram de forma covarde. Como essas pessoas não tinham lembranças das suas vidas assim, antes do projeto, eles começaram a usar isso contra as vítimas. Eles chamavam, né, as pessoas para fazer ali toda a pesquisa para saber se aquelas pessoas estavam dizendo a verdade, só que parte da vida delas tinha sido apagada. Então eles diziam que esse advogado e as pessoas, elas estavam dizendo que participaram disso para poder ali ter uma indenização do governo. Então foi um jogo bem baixo. E demorou muito tempo para esse advogado, diria décadas, conseguir algum tipo de indenização que não é mencionado. Ninguém sabe quanto acabou dando aí de indenização para essas pessoas. No caso dos adultos, ele zerava a mente e reprogramava com fitas que repetiam coisas sem parar, por semanas ali para aquela pessoa. Era o único som. Depois aquilo se modernizou, começaram a utilizar luzes, começaram a utilizar várias coisas, privação sensorial,
privação do sono. E muita gente pensa que isso parou quando o governo pediu os documentos, e não foi verdade, porque quando o governo pediu os documentos e eles não tinham, esse projeto já tinha vazado, e quem acabou pegando foi a galera privada. Então, grandes grupos extremistas, empresas muito grandes começaram a utilizar esse procedimento. Qual foi a conclusão do projeto é o mais interessante. Por quê? Quando se vê adultos ali, percebe-se que com o tempo eles não têm uma ação duradoura. Não é uma ação do projeto em si, das memórias que foram implantadas. A pessoa não dura muito tempo. Ou ela acaba sucumbindo e tirando sua vida, ou ela acabava tendo problemas e não sendo ali útil, né, para algum tipo de serviço. Essas pessoas acabavam muitas vezes sem a memória e depois o próprio médico as abandonava dessa forma, que foi o caso da Linda. Ele nem reprogramou a Linda, para vocês terem uma ideia. E as pessoas que eram reprogramadas, elas eram por um tempo, mas depois aquilo ia dissipando. Então eles perceberam que apagar a memória poderia não ser tão eficiente. O mais eficiente era fragmentar a memória. E aí a gente entra em outra coisa. Quando a gente fala, lembra das 24 personalidades de Billy Milligan? Que eu fiz o vídeo numa quarta-feira? Pois é explicado que para você ter múltiplas personalidades, você precisa passar por um trauma muito grande para que a sua mente se fragmente e você crie algo para lhe proteger. Isso vai ser criado quando você sofre isso e aí você vai e faz isso sozinho. Você cria essa proteção sozinho. É quando você começa a desenvolver as personalidades. Então, quando essa pessoa passa por isso, numa idade em que não se tem muita memória de muita coisa, você ainda está num processo de aprendizado e repetição, como por exemplo a primeira infância, você dá alguma coisa e depois você surpreende aquela pessoa com algo muito ruim. Algo que vai gerar um grande trauma. E nesse momento a mente se fragmenta. Quando a mente se fragmenta, as fitas começam a repetir. E aquilo se tornam memórias. Ao invés de criar outras personalidades, eles criam memórias falsas. Então é assim, era dessa forma que eles conseguiam fazer isso de uma forma mais barata. Isso também era feito por meio de hipnose, que é o que a gente vê no caso ali do filme Hypnotic. Mas essa forma de hipnose você tem que fazer 1 a 1. Quando você tem um grupo grande de pessoas, né, na primeira infância, o que vai acontecer? Você pode distribuir ela para diversos agentes, isso pode ser feito simultaneamente. E é por isso que muitas pessoas até hoje temem as pessoas que participaram desse projeto, porque elas podem estar em qualquer lugar e elas ainda podem estar aplicando isso. A gente não sabe o que foi programado na mente delas e nem todas conseguiram ser encontradas, mas deveria ter um relatório e tinha, só que esse relatório foi destruído. Destruído não, esse relatório ele foi, né, escondido, né? Obviamente eles não iam destruir um estudo que era tão importante para o Cameron, que era tão importante para o Godfrey e simplesmente destruir ele dessa forma. Eles também mostram muito que isso foi muito utilizado durante a propaganda na Segunda Guerra Mundial. Isso foi usado também na década de 30 pelo chamado expurgo ali de Stalin. Em vários momentos, pelo menos um pouco do que seria o projeto, ele foi utilizado. Com o tempo, eles apenas foram ali deixando ele cada vez mais eficiente. Eles queriam fazer uma guerra sem uma guerra e foi justamente essa a ideia. Se a gente conseguir fazer isso, nunca vai ter nada. Vai ser uma coisa assim, quase que essas pessoas vão passar sem saber quem são. Se elas forem presas, elas não sabem quem é, não lembram o que fez, por que fez, pelo que passaram. Então é nesse momento que algumas atitudes que a pessoa pode pensar, isso era só uma pessoa louca, começa a levantar a lebre da galera nos Estados Unidos, e isso deu a todas as pessoas, né, do país uma histeria, porque as pessoas estavam com medo de tudo, começaram a temer a sua própria mente, começaram a temer as pessoas ao redor. Imagina o impacto que isso pode ter dado para quem de fato tinha algum problema ali, né, algum problema, alguma patologia psiquiátrica. Porque até mesmo essas pessoas começaram a ser colocadas de lado, porque as pessoas não sabiam se aquela pessoa estava doente ou se aquela pessoa fazia parte de um projeto. E aí começou a se levantar que isso podia ser feito pela televisão, porque aí as décadas foram passando, isso podia ser feito pelo rádio. Então tiveram pessoas até que pararam de ver televisão, pararam de ouvir rádio e tudo mais. Isso de fato pode acontecer até hoje? Claro que pode. Não é feito de uma forma assim tão desenfreada, mas algumas pessoas ainda dizem que existem sim pessoas que passam por situações com palavras gatilho. Eu odeio esse termo gatilho, mas tudo bem. Ouve-se a palavra
né, age e depois ela vai e tira a sua vida, que é para não ter o perigo dessa pessoa acabar sendo descoberta e dar o nome das pessoas ou uma descrição leve ou conseguirem desconfigurar aquela mensagem, aquela pessoa lembrar de tudo que aconteceu e acabar vazando informações. Então esse projeto ele é tão assim discutido até hoje justamente porque ele age numa parte do corpo que é totalmente invisível, que é o cérebro, e mexe com o quê? Com ações do ser humano, que é uma espécie sempre desconhecida. Todo ser humano é sempre desconhecido. Você pode conhecer uma biologia de um corpo humano, mas cada ser humano é individual. E ele pode estar sujeito a algumas atitudes, algumas coisas que não são esperadas. E isso pode ter vários nomes. Então não é que todas as pessoas, por exemplo, que são SKs, elas fizeram parte desse projeto. Não, mas eles podem colocar na conta dessas patologias quando acontece de uma pessoa que fez parte desse projeto acabar levantando muita lebre, levantando muito ali muitas questões, pessoas começarem a prestar atenção e sentir medo. Então, é isso que faz com que os teóricos até hoje, eles continuem, teóricos que eu tô falando, conspiração mesmo, continuem falando que essas pessoas existem, que essas pessoas são configuradas para isso, que essas pessoas estão entre nós e que nós podemos receber nós mesmos, eu, você, podemos fazer parte disso e a gente nem saber. E aí um dia a gente recebe uma determinada mensagem, seja pelo computador, televisão, rádio, ou alguém diga pra gente aquela palavra, aquela frase gatilho, e o nosso cérebro está programado para fazer uma determinada ação ouvindo aquela palavra. Então, uma ou mais sugestões podiam ser colocadas numa mesma pessoa. Com relação a tudo isso, eles viram que dava muito trabalho e que limpar a mente de uma pessoa, que seria então a lavagem cerebral, era muito mais rápido, muito mais eficiente e muito mais seguro para o projeto, óbvio, não para a pessoa. Então, eles disseram que o projeto ele foi, enfim, desmanchado. Eles não quiseram mais continuar com o projeto, que a forma ali de limpar a mente ou lavagem cerebral era muito mais eficiente. Então, eles teriam supostamente constatado isso. O que eles fizeram com essa constatação? Mistério, ninguém sabe. O que se sabe é que parece que tinha uma época vazado um documento a respeito de Jonestown, onde diziam que Jonestown teria sido uma base controlada pelo sistema, também pela CIA, junto com Jim Jones, e nisso o que teria acontecido? Aquele lugar enorme, tem vídeo de Jonestown aqui, teria sido controlado até o dia que o congressista Ryan teria ido até o local, perguntava para as pessoas se estava todo mundo bem, aí as pessoas falam, mas é porque eles tinham medo do Jim Jones. Tá, mas tinha mais motivos. E quando vocês prestarem atenção no que ele fazia com as pessoas, vocês vão entender que não deixa de ser fazer com que essas pessoas esqueçam quem são. Então pode até haver algum sentido. A questão é o seguinte, o congressista pega essas informações e no outro dia, o que aconteceu com Jonestown, acontece, o congressista acaba sem vida, toda a equipe acaba sem vida. Os teóricos da conspiração, eles costumam dizer que essas pessoas elas existem até hoje e movimentam grandes massas. Tem muito mais coisas sobre o projeto MK Ultra, porém não tem nada documentado oficialmente, porque destruíram os documentos e por isso não se sabe daquela substância que era dada para as pessoas, nem quantas pessoas participaram do projeto, os reais nomes delas. Então tá vendo como parece conveniente esses documentos desaparecerem para dizer que eles foram destruídos? Inclusive, algumas pessoas costumam dizer que lá em Jonestown aquelas pessoas estavam sendo treinadas para de fato chegarem a Angola. Teria sido o projeto de um pequeno exército ali voltado para Angola, para fazer alguma coisa em Angola, tá? Mas obviamente não foi para frente, porque a gente sabe como terminou. Quem não sabe, é só ir lá no vídeo de Jonestown, que tem sim, tá? O vídeo do Jim Jones, depois eu vou deixar tudo aqui fixado. O documentário que eu assisti, achei interessante achar esse documentário, quase eu vi ali que tem 600 visualizações, quase ninguém assistiu esse documentário, que é um documentário muito bom. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo, caso vocês queiram saber mais. Também tem o filme Hypnotic, pra gente ter uma ideia, saber como mais ou menos isso era feito na forma de hipnose. E digam para mim o que vocês pensam sobre isso. Isso é muito importante. Tem diversas outras coisas que dizem que aconteceu no projeto, mas eu estaria sendo leviana. Eu estaria participando de um delírio se eu começasse a falar coisas que não tem uma documentação. Então tudo isso que eu falei para vocês é documentado. Essas pessoas têm nome, vocês podem procurar as pessoas, elas aparecem em documentários, a pessoa tá ali. Então eu acho muito mais seguro trazer. Eu não deixei de trazer informação, mas também a gente não precisa fazer ali um sensacionalismo geral aí pra galera ficar
com medo disso aí, tá? Tem algumas histórias que giram em torno do Brasil, eu acredito que alguém deva conhecer, então solte-as aqui embaixo nos comentários, porque este vídeo vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente final de semana, um super beijo e fui!